Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Eu estou gravando esse vídeo aqui para fazer uma divulgação do meu trabalho, tá? Eu sou professor de física e trabalho ministrando aulas particulares para alunos de cursos de engenharia e áreas relacionadas à engenharia ali também, tá? Se você por acaso estiver enfrentando dificuldade aí, seja com as atividades de estudo, seja com os mapas e precisar de um apoio nessas disciplinas, tá? É só vocês fazerem contato comigo. Eu deixei um link aqui embaixo no descritivo do vídeo para vocês clicarem e abrirem uma conversa direto comigo no WhatsApp. O meu contato também está nessa imagem que vocês estão vendo aí, tá? Eu vou resolver um pedacinho dessa atividade de estudos para vocês conhecerem como que esse trabalho funciona, tá certo? E se vocês precisarem de algum apoio, é só vocês fazerem contato comigo. Vamos lá, vamos iniciar. Pessoal, essa daqui então seria a minha questão número 1. Nós temos aqui então uma situação onde ele diz que a carga elétrica que flui num determinado condutor, ela é representada no gráfico abaixo, e nós temos esse gráfico aqui, tá certo? Que é um gráfico basicamente composto aqui por linhas retas, né, gente? Então é o gráfico que ele está representando aqui, ó, uma determinada quantidade de carga, que é dada em Coulomb, tá? Em função do nosso tempo aqui, que é dado em segundos, né? Pessoal, só para a gente lembrar rapidamente, né, ele quer que a gente calcule aqui, ó, o valor da corrente elétrica para representá-la num gráfico de corrente em função do tempo, tá? Só para a gente lembrar rapidamente aqui, pessoal, o que seria a definição que nós temos aí de corrente elétrica, né? Então, imagine que eu tenha, por exemplo, um determinado condutor, tá? E esse condutor, pessoal, ele esteja transportando aqui, ó, cargas elétricas, ou seja, nós temos cargas em movimento, tá? Então, se por acaso eu vier aqui, pessoal, e fazer uma seção transversal aqui nesse condutor, ou seja, cortar ele no meio, né? E nós pudéssemos contar, vamos dizer assim, literalmente, né, a quantidade de elétrons que passam aqui por intervalo de tempo, ou seja, ΔT, tá? Nós teríamos aqui a intensidade da corrente. Então, a definição que a gente tem de intensidade de corrente, pessoal, desde lá do ensino médio, seria uma variação da quantidade de carga em função de um intervalo de tempo na seção transversal aqui do nosso condutor, tá? Só que aí, pessoal, nós temos o seguinte, né? Quanto menor for esse intervalo de tempo aqui que eu considerar, uma maior precisão nós vamos ter aqui na medida da nossa corrente elétrica, representada por I aqui, tá certo? Então, geralmente, quando nós estamos trabalhando com circuitos elétricos, né, gente, que é uma disciplina de nível superior, tá? A tendência é que a gente faça esse ΔT aqui ir para zero, beleza? Ou seja, nós fazemos o ΔT tender a zero. Então, essa nossa corrente I aqui, ó, tá? Geralmente, quando nós estamos trabalhando com circuitos elétricos, ela é calculada fazendo-se dQ, tá certo? dt, ou seja, a gente utiliza derivadas aqui porque a gente faz o nosso tempo ser o menor possível, tá? Então assim, pessoal, quando vocês estavam lá no ensino médio, foi ensinado para vocês a calcular, por exemplo, a corrente elétrica num gráfico desse aqui, ó, de carga em função do tempo, simplesmente fazendo a área que nós temos embaixo dessa figura, que é formada aqui no gráfico, né? E se nós temos figuras planas, tudo bem, né? Que é o caso dessas retas aqui. Mas se, por exemplo, vocês vão fazer prova aí logo nos próximos dias, né? Se por acaso for colocada uma curva aqui para vocês, ou seja, não é mais uma figura plana, aí nós estamos com um problema. A gente precisa utilizar, então, definições aí de nível superior, né? Então, vamos usar as ferramentas de cálculo que nós temos para resolver esse problema, tá? Então, assim, gente, a melhor forma que nós temos de resolver e a mais correta aqui, tá certo? Seria determinar as equações que nós temos dessas retas formadas aqui, tá? E utilizar aqui, pessoal, o cálculo da corrente pela definição dela que vem lá do ensino superior, ou seja, usando derivada, tá certo? Vocês falam, eu vou calcular utilizando a área embaixo aqui, tá certo? Bom, vai dar o mesmo valor, tá? Mas eu não sei dizer para vocês como é que isso aqui pode ser avaliado, tudo bem? Então nós vamos resolver isso aqui utilizando mesmo as definições ali dos circuitos elétricos, tá? Então, pessoal, nós vamos tirar equações de retas aqui, ó. Vou marcar alguns pontos aqui que são necessários aqui pra gente. Lembrando que as coordenadas dos pontos, elas são dadas por x e y, né? Nessa ordem aqui, tá? Onde o x, ele tá representando o tempo e o y tá representando a nossa carga aqui, ó, no eixo das ordenadas, beleza? Então, ó, meu ponto inicial aqui, pessoal, percebam que eu tenho aqui 0 para x e 0 para y também, tá? Aqui, ó, nessa primeira reta, tá? Nós vamos tirar daqui uma corrente, tá? Que é representada por esse intervalo de tempo. Então, aqui nós vamos ter o ponto, ó, 2 para x e 50 aqui para y, tá? Nesse ponto aqui, pessoal, percebam que o nosso x, ele está em 4, beleza? E o nosso y, ele está em 0. Mas aí, pessoal, ó, eu tenho uma reta inteira aqui, ó, tá? Então, eu não preciso fazer uma reta desse pedaço até esse pedaço, depois daqui até aqui.
Então eu não vou considerar esse ponto aqui, certo? O que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou pegar esse ponto aqui embaixo, ó, que eu determino a equação dessa reta inteira aqui e economiza pra gente um pouquinho de cálculo, né? Então aqui, ó, o meu x ele está valendo 6 e o meu y ele está valendo menos 50, tá? E por fim, aqui nós teremos o nosso último ponto, beleza? Onde x está valendo 8 e o nosso y aqui, ó, ele está valendo 0, né? Ou seja, nós não temos carga aqui nesse nosso intervalo, tá? Então, pessoal, nós precisamos de 2 pontos para fazer uma reta, né? Primeiro eu vou determinar a reta aqui, ó, e fazer essa análise do ponto 0 até 2, tá certo, pessoal? Então, nós vamos considerar aqui, ó, tá? E fazendo da forma certinha, tá? De 0 a 2 segundos, tá certo? O que nós temos aqui nesses pontos, pessoal, de 0 até 2 segundos? Ó, nós temos o ponto 0 e 0, tá? E nós temos também o ponto 2 e 50, tranquilo? E aí, só lembrando, né, pessoal, a equação de uma reta, y é igual a ax mais b, tá? Aplicado a esse exercício, pessoal, o y ele vai ser a nossa carga aqui, ó, tá certo? Então, nós vamos ter aqui uma determinada carga em função do tempo, é igual a um A no lugar do x aqui, ó, tá representando o nosso eixo dos tempos, ó. Então, eu vou ter um AT mais um valor de B, tá? Eu vou utilizar o AX mais B, que é mais tranquilo da gente fazer, e depois eu coloco o resultado desse formato aqui, ó, tá certo? Que é igual a um AT mais B aqui. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser utilizar o ponto 0 e 0 na equação da reta, ó. X valendo 0, y valendo 0, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? 0 vai ser igual x valendo 0, beleza? Então, nós vamos ter a vezes 0, que daria 0, né? Mais o valor de b aqui, ó. Então, lembrando que o nosso objetivo é encontrar a, b, né, pessoal? Então, logo de cara aqui, a gente já consegue concluir que o valor de b, ele é igual a 0 para essa primeira parte aqui, tá? Aí, na nossa segunda aplicação, nós vamos substituir o outro ponto, né? Nós precisamos substituir 2 pontos aqui numa reta, ó. Então, y está valendo 50 e x está valendo 2. Então, vou substituir eles aqui na equação da reta, ó. 50 é igual, x valendo 2, né? Nós vamos ter 2a mais um valor de b. Lembrando que o b eu encontrei aqui, ele está valendo 0, né? Então, nós vamos ter aqui que 50 é igual a 2a, tá? Logo, pessoal, o nosso A, ele vai ser igual 50 dividido por 2 aqui, né? E o A, ele fica valendo 25, tá? Então, o que nós temos aqui, pessoal? De 0 até 2 segundos, eu tenho essa reta aqui e ela é caracterizada por essa equação aqui, ó. Então, nós temos um Q de T, do jeito que eu falei para vocês, agora eu vou colocar no formato aqui aplicado à eletricidade, né? Então, eu tenho um Q de T que vai ser igual o A, tá certo? Ó, que é 25T, beleza? Mais o valor de B, só que o B tá valendo 0. Então, Q de T, tá certo? É igual a 25T para o tempo aqui, ó, de 0 até 2 segundos. Tranquilo? Então, aí, pessoal, com essa equação aqui, ó, tá? Que é a equação da nossa reta, eu consigo encontrar o valor da nossa corrente. Então, a nossa corrente I, ela vai ser, ó, a derivada em relação ao tempo, ou seja, d de dt, tá? Da nossa função aqui, ó, 25t, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Se eu derivar 25t em relação a t, o resultado disso aqui dá simplesmente 25, né? Utilizando a nossa regra do tombo aí, ó. E a unidade de medida de corrente elétrica, pessoal, no Sistema Internacional de Unidades é o ampere, tá? Então, ó, de 0 até 2 segundos eu tenho uma corrente aqui constante que ela vale 25 amperes. Fechou então, pessoal? Agora, o que nós vamos fazer aqui vai ser o seguinte, ó, nós vamos aplicar a mesma condição de cálculo, só que nós vamos calcular aqui, tá? Eu vou calcular essa reta inteira aqui, ó, tudo bem, gente? Então é só a equação da reta, tá? São cálculos bem tranquilos aí de fazer. Eu vou calcular de 2 até 6 segundos aqui, ó, beleza? Então nós vamos colocar aqui de 2 a 6 segundos. Vamos ter o mesmo padrão de cálculo, ó. Quais são os pontos que nós temos? Nós temos lá em 2, ó, o ponto 2,50 e em 6 o ponto 6 e menos 50, ó, tá? Então 2,50, tá? E o ponto 6 e menos 50, beleza? Então eu vou aplicar esses dois pontos na nossa equação da reta que y é igual a x mais b. Para o primeiro ponto, tá, pessoal? Então vamos lá, ó. Y está valendo 50, beleza? E o x está valendo 2. Então nós vamos ter aqui, ó, 50 é igual 2 no lugar do x aqui, ó, vai dar 2a, né?
mais um valor de B aqui, tá? Como o meu B está sozinho, eu vou isolar ele, tá certo, pessoal? Então, o B, ó, ele vai ser igual a 50 menos 2A, tá? Eu vou substituir o B na outra equação, ó, tá? Vamos montar a outra equação, pessoal. Y está valendo menos 50, né? Então, só substituindo ela lá, ó, menos 50 aqui, né, ó, na equação do Y igual a X mais B, igual. X está valendo 6, então eu vou ter 6A, tá certo? Mais o valor de B. Só que eu defini que B aqui, pessoal, ó, ele vale 50 menos 2A, tudo bem? Então, ao invés de eu escrever B, eu vou escrever 50 menos 2A. Então, vamos lá, ó, mais 50 menos 2A, tá? É bem tranquilo, né? É só aplicação de ferramentas de ensino médio, equação da reta e tudo mais, tá? Vamos lá, pessoal, determinando o valor de A. Ó, eu vou pegar esse 50 que está aqui, beleza? Positivo. Vou jogar ele para o lado esquerdo aqui, tá? E ele vai passar negativo. Então, nós vamos ter menos 100 aqui, tá? Pessoal, eu tenho aqui, ó, 6A com menos 2A. E isso aqui dá 4A, tá? Pessoal, para encontrar o valor de A, é só a gente passar esse 4 dividindo. Eu vou ter menos 100, né? Dividido por 4. E o meu A aqui, ele dá menos 25. Tudo bem? Então, agora que eu tenho o meu A aqui valendo menos 25, eu vou substituir ele ali, ó, para eu encontrar o valor de B, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? B vai ser igual a 50 menos, né? 2 vezes o valor de A, só que o A está valendo menos 25, ó, tá? Então, 2 vezes menos 25 dá menos 50. Só que eu tenho um menos aqui, né? Então, esse menos com menos, ele vai virar mais, ó, tá? Então, eu tenho 50 com mais 50. Logo, o nosso B aqui, ele vai ser igual a 100, tá? Então, pessoal, ó, do mesmo jeito, de posse dessas informações, eu vou tirar uma expressão aqui, uma equação matemática para Q de T, que vai representar o gráfico para mim de 2 até 6 segundos, ó, tá? Então, lembrando que um AT mais um valor de B, tá certo? O A tá valendo menos 25, ó, então menos 25, que a gente acabou de encontrar, T, mais o valor do nosso B aqui, que ele deu 100, não é isso? Então, mais 100 aqui, tranquilo? E aí, pessoal, eu vou calcular o valor da corrente que eu tenho aqui, ó, de 2 até 6, tá? Então, só aplicar a nossa definição ali, corrente I vai ser igual a D de DT, né? Dessa nossa equação aqui, ó, menos 25t mais 100, tudo bem? Então, pessoal, se eu fizer a derivada aqui, ó, a derivada de menos 25t em relação a t, isso aqui é menos 25, tá? E se eu fizer a derivada de 100, né, em relação a t, dá zero, né, porque 100 é constante. Então, ó, nesse intervalo de tempo, eu tenho uma corrente ali constante de menos 25 amperes, ó, tá bom? Ou seja, de 2 até 6, tá? E por fim, o nosso último ponto, ó, que é o último cálculo desse que nós vamos precisar fazer antes de terminar o exercício. Então, nós vamos calcular aqui, ó, de 6 a 8 segundos, tá certo? Usando a mesma metodologia de cálculo, quais são os pontos que nós temos, ó, tá? Aqui em 6, nós temos 6 e menos 50, e lá no 8, nós temos 8 e 0, tá? Então, nós vamos colocar esses pontos aqui, ó. 6 menos 50 e 8, 0, tá certo? E usamos o mesmo esquema, vamos substituir esses pontos aqui na nossa equação da reta y igual a ax mais b para encontrar a nossa equação, tá? Então, bora lá, pessoal. Y está valendo menos 50, ó, então eu vou ter menos 50, isso aqui é igual. O x está valendo 6, né? Então eu vou ter 6 no lugar do x que multiplica a, mais um b aqui, ó, tá bom? Então essa aqui vai ser a primeira parte. Agora eu vou fazer a mesma coisa de novo, né? Só com esse ponto aqui, ó. O meu y está valendo 0, percebem aqui, pessoal? Então, ó, 0 é igual a x, o x está valendo 8, então eu tenho 8a mais o valor de b, tá? Então eu vou isolar o b aqui, tudo bem, pessoal? Então o b, ele vai ser igual a menos 8a, tá certo? Menos 8a. Com isso eu vou substituir o b ali naquela equação, ó, para a gente poder conseguir encontrar o valor de a, né? Então eu tenho aqui, ó, menos 50 é igual a 6a mais o valor de b, só que o b está valendo menos 8a, não é isso? Então, menos 8a, tá? Então, gente, ó, cenário que nós temos aqui, eu vou ter menos 50 igual 6a com menos 8a, nós temos menos 2a, tá? Logo, ó, o menos aqui, ele
cancela com esse menos, ou multiplica todo mundo por menos 1, né? E 50 dividido por 2 aqui daria 25, não é isso, pessoal? Então o meu A aqui, ó, ele é igual a 25, tudo bem? Se eu tenho A, eu vou jogar ele ali, ó, naquela equação para a gente encontrar o valor de B, tá? Então o B, ele é igual a menos 8, que multiplica 25, certo? E se vocês por acaso multiplicarem menos 8 por 25, aí vocês vão chegar à conclusão de que o nosso B aqui, ele vale menos 200, ó. Por fim, do mesmo jeito que a gente fez aqui nas anteriores, tá? Vamos tirar uma expressão aqui para o nosso Q de T, e é a última. Aí a gente já preencheu, né? Cobriu o gráfico inteiro, ó. O meu A tá valendo 25, tudo bem? Então nós vamos ter aqui, ó, 25T, e aí nós vamos ter o valor de B aqui, né? Porque é AX mais B. Então, o B tá valendo menos 200, então menos 200, ok? Essa daqui é a equação que representa o nosso gráfico, então, de 6 até 8 segundos, ó. Vamos derivar ela, então, I é igual a D de dt, e com essa derivada a gente encontra a corrente, ó, de 2t menos 100 aqui. Tudo bem? 2 não, pessoal. Opa, acabei de ver aqui é 25. Oh, peraí. Ainda bem que eu vi agora, senão vai dar problema. 25t, beleza. E aqui é 25t também. Opa, 25t. Show de bola. Então, ó, se eu derivar 25t em relação a t, isso aqui dá 25 positivo. E se eu derivar... Gente, por que eu peguei menos 100? Aqui é menos 200. Oh, meu Deus, acho que eu estava olhando lá no de cima. Menos 200, beleza. E se eu derivar, então, menos 200 em relação a t, pessoal, tá? Isso aqui é igual a zero, porque o menos 200 é constante, né? Então, a corrente nesse ponto, ela é 25 amperes, ó. Então, pessoal, vamos lá. Porque o problema não acabou, nós temos que fazer um gráfico disso, né? Então, nós vamos olhar aqui o seguinte, ó. De 0 até 2, nós temos uma corrente de 25 amperes. Ela é constante, tá? Aí, o que nós temos aqui, ó? De 2 até 6, ela vale menos 25. E, por fim, de 6 até 8, ela vale 25 amperes positivo, tá? Nós precisamos desenhar um gráfico disso, né? Eu vou fazer só um esboço aqui, pessoal, beleza? Do que seria aqui o nosso resultado, ó. Então, eu vou ter uma corrente dada em amperes, tá certo? E aí, gente, ó, eu vou passar uma reta aqui. Nós vamos ter aqui o nosso tempo dado em segundos, tá? Então, eu vou separá-los aqui, ó. Por exemplo, tempo 2, 4, 6 e o tempo 8 aqui, beleza? Então, vamos lá, ó. De 0 a 2, a nossa corrente, ela deu 25 amperes, né? Então, eu vou dizer que o 25 amperes está aqui, ó, tá? E o menos 25, eu vou dizer que ele está por aqui, menos 25, ok? Então, eu tenho 25 amperes de 0 a 2. Então, de 0 a 2, eu tenho um tempo aqui que ele é constante. Aliás, uma corrente aqui que ela é constante, ó. 0 a 2 segundos é uma retinha assim, tá? Aí, pessoal, de 2 até 6, né? Percebam que a nossa corrente de 2 até 6, ela deu menos 25, tá? Então, o que nós vamos fazer? De 2 até 6, eu vou representar ela desse jeito aqui, ó. De 2 até 6, ela dá menos 25, ó. Então, aqui eu tenho a nossa representação da corrente, tá? E por fim, né, de 6 até 8, nós calculamos que ela deu 25 amperes aqui, ó, beleza? Então, daqui até aqui, nós vamos ter uma outra parte dela que é representada desse jeito, ó. Então, esse daqui é o gráfico junto com o cálculo das correntes em todos os tempos aí do nosso circuito. E essa daqui é a maneira correta de se resolver ele, beleza? Então, vamos avançando aí. Um forte abraço para vocês e até a próxima.